Oi, gente, tudo bem? Como vocês sabem, na semana passada eu me apresentei a vocês, falei um pouco da minha carreira, da minha história profissional, contei para vocês o que eu estudei. Bem, vamos lá. Eu sou jornalista, sou advogada, sou psicóloga e sou psicanalista, né? Tenho formação em psicanálise pelo campo lacaniano e fiz pós-graduação em psicologia jurídica na AVM. Psicologia jurídica por quê? Porque a psicologia jurídica está no meio entre a psicologia e o direito. E eu pude juntar duas grandes paixões, né? O curso de graduação em psicóloga e o curso de graduação em advogada. Na pós-graduação em psicologia jurídica, eu estudei vários assuntos. E eu pretendo falar todos eles para vocês. Mas hoje eu vou falar de alienação parental. Em outros dias falarei de violência doméstica, relacionamento amoroso abusivo, falarei de adoção, dentre outras coisas. Hoje o assunto é alienação parental, que é um tema que está bastante em voga nos dias de hoje. Vamos lá. Vamos falar da alienação parental. Na alienação parental nós temos duas figuras: o alienador, o cônjuge alienador e o cônjuge alienado. Entendeu? E assim, aí aquela pergunta que todo mundo faz: alienação parental é uma síndrome? Vou explicar isso para vocês. No passado, o psiquiatra de nome Richard Gardner definiu alienação parental como sendo uma síndrome. Ele fez isso estudando seus próprios pacientes, né? E ele falava que seus pacientes, que se não fossem devidamente tratados e cuidados, teriam no futuro consequências sérias psicológicas, né? Teriam vários problemas psicológicos de natureza muito séria, né? Então, ele achava que deveriam medicar os seus pacientes. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, por sua vez, não quis definir a alienação parental como uma síndrome. Por quê? Justamente pelo fato da medicação, de não querer medicar os pacientes. Então, a alienação parental, pela legislação brasileira, é um conjunto de atos praticados por um dos cônjuges com o objetivo de denegrir a imagem do outro cônjuge, né? No caso, do outro genitor. E como é que isso ocorre? Ela introjeta na cabeça do filho coisas que não aconteceram. Para quê? Para a criança pegar ranço, pegar abuso do pai ou da mãe. Isso é uma coisa muito feia, né? E normalmente acontece por quê? Porque um dos cônjuges não está satisfeito, não se conformou com o divórcio, ainda é apaixonado pelo cônjuge, e aí usa a criança como um instrumento de vingança ou de implicância para prejudicar o seu ex-companheiro. Por exemplo, vai lá e fala assim: olha, o seu pai não te ama mais. O seu pai arrumou uma outra família. A sua mãe tá grávida de um outro bebê e ela vai esquecer você. Se o seu pai te amasse, ele não teria nos largado. Se a sua mãe te amasse, ela não teria se mudado. São pequenas coisas que têm um poder muito forte de causar danos psicológicos numa criança. Então, o alienador costuma fazer isso. Costuma colocar falsas memórias, falsas palavras para a criança ouvir, para a criança ficar com abuso do outro cônjuge, né? Além disso, tem várias atitudes horríveis que eles praticam. Por exemplo, a pessoa nunca, o pai que tá, ou a mãe que está com a criança, nunca levou a criança no parque. Aí no dia de visitação do seu ex ou da sua ex, ele resolve fazer aquele programa mirabolante. Leva a criança no parque. Óbvio que a criança vai querer ir no parque e não vai querer ficar na visita, né? Enfim. Outra atitude muito comum na alienação parental é o telefone tocar, falar que a criança não tá, não atender o telefone, enfim. São maneiras cruéis de bloquear ou prejudicar o convívio do seu ex ou da sua ex com o filho.
Mas uma coisa que não se pode esquecer é que quando as pessoas se separam, o casamento acaba. O amor, às vezes, de uma parte acaba e da outra não. Mas o filho é filho dos dois. E por ser filho dos dois, ele tem que ter convivência tanto com o pai, tanto com a mãe. Então os cônjuges têm que aprender a conviver com isso, a lidar com isso e não usar a criança como meio de vingança. Porque normalmente o cônjuge alienador, ele coloca a criança como fazendo uma aliança consigo, né? E essa aliança prejudica a relação com o outro cônjuge. É uma coisa muito desagradável, porque isso vai ocasionar traumas muito sérios para essa criança. E no futuro, ela pode pensar assim: Deus me livre de me casar. Homem não presta. Homem trai. Toda mulher é vagabunda. Ou seja, tudo que ele escutou na sua infância, do seu pai falando da sua mãe, no caso, seu pai é o alienador, ou da sua mãe falando do seu pai, caso a mãe seja alienadora, ele vai agir na sua vida adulta baseado naquilo que ele escutou e introjetou na sua infância. Então, por isso que eu, como psicóloga, estou falando que fazer alienação parental com uma criança é um crime horrível, horrível. Por quê? Porque vai ocasionar no futuro uma pessoa insegura, vai ter relacionamentos amorosos super complicados, não vai conseguir ficar com ninguém. Enfim, tudo que aconteceu na sua vida, a sua primeira, segunda, terceira infância, na sua adolescência, vai repercutir no futuro adulto dessa pessoa.